Então aproveitem aqui e recebam com muito carinho, uma salva de palmas, os sócios da Valência e associados, Saulo de Castro. Chega aqui, Saulinho. Essa palma pode melhorar, vai para o Saulo subir melhor no palco. Obrigado, meu irmão. Espera aí só um pouquinho, porque a gente vai compor o painel e a gente vai chamar mais uma pessoa para cá. E aí eu tenho o privilégio de chamar um cabo que, quando não está falando de imóvel, de investimento, ele está pedalando pela cidade, dando umas voltinhas aí de bike, seja de bike que ele bota força pra caramba porque não é elétrica, seja de bike elétrica. É um cara que eu tenho um nível de respeito e admiração no nível mais exagerado. Ele conhece um monte de restaurante legal e ele faz questão de apresentar esses lugares pra gente na internet, nos ajuda muito a propósito. Eu de quando em quando eu vou num lugar que ele mostra, só para ver se eu acho que eu tenho a mesma experiência que ele. É um cara que ensina, inspira, tem uma capacidade incrível de meditar sobre aquilo que ele acredita na palavra de Deus. Ele vive nesse propósito e faz isso com muita maestria, com muita honestidade. É um apaixonado pela família e por transformar conhecimento em direção. Eu queria que a gente recebesse com muito carinho meu amigo, CEO e mentor da Viva Imóveis, Paulo Angelim, senhoras e senhores. Você, meu irmão. Fica à vontade aí, eu acho que isso é uma referência. Eu prefiro que você. Eu não ia falar isso, eu ia dizer que tu era mais jovem do que eu. Os mais novos primeiro. Deixa eu logo avisar uma coisa pro pessoal que tá lá atrás, viu? Pessoal que tá aí atrás, vai ter um sorteio de um apartamento aqui. E só vai ganhar quem estiver sentado aqui, tá bom? Por quê? Porque o papelzinho do sorteio tá embaixo da cadeira. Tá pregado embaixo da cadeira. É sério. Dá logo uma conferida. Lógico que não tá, gente, é sério. Mas, fazer uma pergunta logo aqui bem rápida para vocês. Eu vou tentar ser o mais breve, mas o mais assertivo possível. Só que eu quero que, pelo amor de Deus, vocês sejam sinceros. Meu filho. E o apartamento é da Dias de Souza, patrolina aqui. Vamos lá. Sejam sinceros, tá bom? Reflitam antes de levantarem a mão de vocês. Só levantem a mão se for efetivamente verdade. Quem é que quer ganhar dinheiro aqui investindo bem? Quem quer ganhar dinheiro investindo bem? Só os que querem. Só os que querem. Só para a gente ver para quem a gente vai falar. Nós vamos falar sobre alavancagem patrimonial. Eu vou tentar responder 4 perguntas de forma muito rápida para vocês. Número 1. Imóvel é investimento? Essa é a primeira pergunta. Número 2, Paulo, qual o melhor investimento que me dá mais retorno no longo prazo? Número 3, Paulo, qual o melhor investimento, o que me dá mais retorno no médio prazo? E por fim, Paulo, qual o melhor investimento, o que me dá mais retorno no curtíssimo prazo? Se é que exista algo em se tratando de mercado imobiliário que dê esse retorno. Óbvio que eu não sou louco de falar sobre investimentos imobiliários no que diz respeito a papéis. Num bom cearês, eu não só sou louco, nem sou abestado para ficar falando sobre isso, quando se tem aqui a Start. Tudo que vocês quiserem saber sobre as possibilidades de investimentos no mercado imobiliário, mas em se tratando de valores mobiliários, ou seja, papéis, aplicações, investimentos dessa natureza, Start. Se vocês quiserem falar sobre tijolo e terra, aí é comigo. Tijolo e terra, nisso eu tenho brincado há 38 anos. Vamos responder a primeira pergunta. Imóvel é investimento? Pode até ser que você não enxergue assim, mas você deveria sempre comprar um imóvel como se estivesse comprando, como se estivesse fazendo um investimento, mesmo o imóvel residencial. Não, Paulo, peraí, o imóvel residencial, cara, eu estou comprando para passar o resto da minha vida com a minha família. Gente, eu atendo muitas famílias, e deixa aqui eu trazer uma notícia que pode ser frustrante para vocês. Pode ser frustrante, sabe qual?
A probabilidade de você não terminar a sua vida nesse imóvel que você achou que iria passar o resto da vida é gigantesca. Eu vou repetir. A probabilidade de você não terminar a sua vida no imóvel que você comprou achando que ia passar o resto da vida é enorme. Por isso, pode ser que em um determinado momento você vai precisar fazer o quê? Deixa eu controlar meu tempo aqui. Pode ser que num determinado momento você vai precisar alugar esse imóvel porque você saiu, porque a vida mudou. Ou você vai precisar vender esse imóvel. Ora, se você precisar alugar esse imóvel ou vender esse imóvel, tem uma componente, uma variável que precisa estar presente na hora que você estiver comprando, mesmo que seja para residir. E a componente é liquidez. Liquidez. Ou seja, você tem que comprar o imóvel imaginando que num dia você vai precisar realizá-lo. E você sabe que, gente, imóvel é um ativo de liquidez alta ou baixa? Baixa. Graças a Deus. Vocês querem saber por que uma das maiores virtudes do imóvel é exatamente o fato dele ter uma liquidez baixa? Porque eu não consigo vender a cozinha. Eu não vendo o banheiro. Meu amor, vamos fazer uma viagem e vender só a varanda e a gente faz a viagem. Meu amor, vamos pegar aqui essas duas portas bonitas blindadas que nós colocamos aqui no apartamento, a gente vende e aí de repente troca o carro. Compra um carro melhor. Imóvel é segurança patrimonial. Ele acaba sendo uma reserva, uma espécie de porto seguro, porque, gente, o cara quebra. Eu não quero que aconteça isso com vocês não, mas eu já vi inúmeras vezes isso acontecer. Qual é o último ativo que ele mexe? O imóvel. Até porque se a mulher tiver sido inteligente, ela fez questão de botar o quê? A matrícula também no nome dela, mesmo que por uma simples razão. É antropológico isso, gente. Antropológico. Quem saía para caçar? O homem ou a mulher? E ela ficava onde? Na caverna. É antropológico. As mulheres, elas preferem... Vou contar rapidamente uma história aqui. Essa foi pesada, tá? Estava eu, um casal, e nós estávamos no empreendimento da Mota Machado, ali no Guararapes, que na verdade se chama Patrolândia, Guararapes, Patrolina aqui. Mas estávamos lá, eu mostrei um apartamento, o Maison de la Musique, Maison de la Arte. Mostrei o apartamento inteiro, preste atenção nessa história. Olha o que é a força da mulher. Mostramos o apartamento inteiro, vai, mostra. Chegamos na suíte master, mostrei a suíte master, ela tinha uma sacada, uma pequena varanda. Fui até a sacada junto com eles, mostrei a vista, me voltei para ele, ela estava um pouco atrás dele. Me voltei para ele e perguntei: o que é que está faltando para você tomar a decisão de comprar esse apartamento? Sabe o que foi que o filho de uma mãe disse para mim? Você me convencer que é melhor comprar do que alugar e eu pegar o dinheiro e investir. Devia trabalhar com a Start, só podia ser. Se você me convencer que é melhor comprar e expor esse capital do que investir e pegar o rendimento e pagar o aluguel, eu compro. Nessa hora, e aí o bom corretor, ele está percebendo tudo que está acontecendo. Nessa hora eu vi que a mulher que estava um pouco atrás dele veio para o lado, se debruçou, ela não pulou não, gente, se debruçou sobre o guarda-corpo, arriou e olhou para baixo. E eu notei, eu disse: essa é a hora. Aí eu disse, eu não vou dizer o nome, né? Fulano, deixa eu perguntar uma coisa. Você não tem dúvida que eu e você vamos morrer, não é isso? Eu e você vamos morrer. Me fala uma coisa. O que você acha depois da sua morte, porque você vai morrer e eu também, não se preocupa não é só você, eu também. O que você acha que depois da sua morte, a sua esposa vai fazer? Gente, na hora ela diz: vou pegar o dinheiro e comprar um apartamento. Na hora, me deu vontade de eu dizer uma coisa, mas é óbvio que eu não podia dizer, e eu só disse isso. Só te resta agora duas coisas: ou tu vive essa alegria com ela ou sem ela. Na verdade eu queria dizer, ou ela vive com o outro, essa alegria.
Mas eu não tive coragem de dizer isso, que aí ele me jogava lá de cima. Mas você está me entendendo que é antropológico? Ela disse, eu pego dinheiro e compro apartamento. Por quê? Porque eu quero a segurança dos meus filhos. É assim que mulher pensa. Vamos lá? Imóvel, primeira pergunta. Imóvel é investimento? É. E precisa de liquidez. Portanto, quando você for escolher, pelo amor de Deus, leve em consideração isso. E se a gente um dia precisar vender, e se a gente um dia... Aí, Paulo, em que é que isso influi? Influi na hora que você vai escolher, não só o empreendimento, como a localização dele, como a coluna que ele se encontra em relação aos pontos cardeais, sol, vento, altura, andar... Tudo isso, se você começa a olhar para o imóvel, mesmo que seja na perspectiva residencial, você começa a inserir essa componente e ela vai nortear a tua decisão. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa em relação a isso, e aí a gente conclui e vai para a pergunta 2. Segunda coisa, pelo amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, quando você for personalizar o seu imóvel, porque é natural que você vá comprar e querer colocar a sua cara, a sua identidade ou da sua família, pelo amor de Deus, não torne esse imóvel irreversível para a situação original dele. Tem gente que desfigura o imóvel de um jeito tal, que aquele imóvel de 4 suítes nunca mais volta a ser 4 suítes. O que é que eu faço com a liquidez dele? Derrubo a liquidez dele. Não desfigurem o imóvel a esse ponto. Paulo, eu preciso tirar um banheiro. Deixa todos os pontos do banheiro lá, esperando que porventura ele possa ser reativado. Só um exemplo, só um pequeno exemplo. Porque quando você faz isso, quando você personaliza a ponto dele se transformar o que chamamos de sapatinho de Cinderela. Vocês já ouviram falar nisso? Imóvel sapatinho de Cinderela. Por que a gente chama um imóvel de sapatinho de Cinderela? Por quê? Só tem um pezinho para colocar nele. Eu tenho que encontrar aquele cliente que vai querer aquele 280 metros quadrados com 2 suítes, sem poder reverter para 4, porque você desfigurou ele por completo. Primeira questão respondida. Sim, mesmo que você compre residencial, ele é um investimento e você tem que comprar como tal. Você pode sim, é óbvio, abrir mão de algumas coisas, mas você tem que mitigar esse risco. Vocês, óbvio, são investidores, então a gente fala sempre de mitigação de risco. Você tem que mitigar esse risco tomando essas medidas. Número 2. Paulo, me fala aí, por favor. Investimentos de grande retorno, de alto retorno, de longo prazo no mercado imobiliário. Não tem outro. Só tem um. Alguém pode me sugerir qual seria ele? Alguém pode me sugerir qual é o investimento que traz mais retorno, que tem o potencial de trazer mais retorno financeiro no longo prazo? Terra. Nenhum outro tem o potencial que a terra tem de trazer retorno no longo prazo. Paulo, o que é que você está chamando de longo prazo? 15, 20, 30 anos. Olhem para as grandes fortunas cearenses e vejam o que é que esses homens fizeram com o dinheiro que eles ganhavam nos negócios deles. O que é que o seu Ivens fez? O que é que o seu Edson fez? Gente, o patrimônio desse povo é gigantesco. O que é que os Ari fizeram? Preste atenção. Agora tem um detalhe. Paulo, onde comprar essa terra? Porque terra, gente, tem um negócio muito legal. Já pensaram que apartamento tem ano, mas terra não tem? De que ano é esse prédio? 99, 2006, 1985, 2017. E essa terra é de hoje. A terra não tem data, a terra não tem ano, ela não envelhece. As construções envelhecem, mas a terra não. A construção que você bota, inclusive, em cima da terra para poder gerar renda, para o quê? Diminuir o custo que aquilo ali representa, o custo da propriedade, o custo do dinheiro que você jogou. Ei, isso aí, ó, isso volta. Essa construção, ela até envelhece, mas a terra não. Esse é o detalhe.
Agora, onde comprar? Onde comprar? Aí entra um dos maiores investidores imobiliários do mundo, chamado Sam Zell. Já morreu. Morreu recentemente. Sam Zell. Não compre terra onde a cidade está. Compre terra onde a cidade está indo. Faz sentido isso, gente, ou não? Compre terra para onde a cidade está expandindo. É nela que você vai ter o maior retorno, a maior performance de retorno de investimento que você pode ter. Em terra. Tem mais um monte de recomendações que eu poderia trazer para vocês aqui sobre terra. Paulo, eu não compro terra de jeito nenhum. Sabe o que ele dizia, o Sam Zell? Ele dizia assim, ó, quando a terra já está mais cara do que o que está em cima dela, pode comprar, não tem problema. O que vocês estão vendo hoje no Meireles acontecendo? Derruba, porque a terra está mais valiosa do que o prédio que está lá. Ei, o último investimento enorme que foi feito agora, a última grande permuta que foi feita, que foi ali na beira-mar, mansão Seara, da Moura do B, o que tem lá, inclusive ainda está lá até hoje, um hotel, a terra valia mais do que o prédio. Aí vale a pena, sim, isso aí, nessa situação. Por quê? Porque você não tem como produzir terra. Eu posso derrubar um prédio e produzir mais apartamentos, e derrubo daqui a 50 anos e produzo mais apartamentos. Mas terra eu não produzo, só tem aquelas. E aquelas que são beira, essas é que só tem uma mesmo. Beira-mar, beira-rio, beira-bosque, beira-praça, só tem ela. Não, relaxa aí. Não. O nome da cidade que o cara iria aqui seria o Eusébio, né? Seria o Eusébio? O Eusébio? Eusébio? Mas não só o Eusébio. Guardem aí, tá? Dicasinha de ouro hoje aqui. Maracanaú e Caucaia vão explodir. Já tem uma grande, mas Maracanaú e Caucaia vão explodir. Porque agora vão começar a virar o jogo lá. Sabe qual é a virada de jogo lá? Até hoje, lá era o quê? Era somente Minha Casa Minha Vida, no máximo um super econômico. Só que Maracanaú e Caucaia já estão olhando para a necessidade de se criar bolsões, mesmo que sejam bolsões de médio, alto e alto padrão. Se antecipem a isso. Bem, vamos lá. Terceira pergunta. Paulo, médio prazo. Eu estou falando, Paulo, de 5, 4, 8, 6 anos. Gente, uma das melhores operações no mercado imobiliário em cima de tijolo para esse prazo se chama cotas imobiliárias. O que é uma cota imobiliária? A gente chama de cota imobiliária. É simples. A construtora, ela vai, para viabilizar a compra do terreno e não expor capital, ela faz uma chamada de capital. E como é que é a chamada de capital da construtora? Ela chama pessoas para comprarem uma unidade, 2, 5 ou 10, por um preço muito mais baixo do que o preço de lançamento. Como você ganha nessa operação? Spread. O spread de compra. Você está comprando numa condição especialíssima. Aí você vai ganhar já na largada por conta do spread e na valorização. Por quê? Porque o imobiliário sempre ganha da inflação. Em lançamentos, ele sempre ganha da inflação. Cuidado. Se você perceber que 40% do empreendimento está sendo vendido para investidor, cai fora. Porque o que é que você vai ter na hora de tentar realizar, gente? Se você tem 40% do empreendimento de investidor, o que é que você vai ter na hora de realizar? Canibalismo. Vai ser canibalismo. Então, quer dizer, como é que eu consigo fazer bons investimentos sem risco, hein? Tudo tem risco e você precisa, óbvio, desse olhar de um especialista para poder te orientar. Cara, não vai aqui não, que aqui vai ser complicado. Por quê? Porque muita gente comprou aqui. E aí você vai disputar com eles. Segundo ponto, mais importante desse tipo de investimento, aí a gente vai para a última pergunta, que é a de curtíssimo prazo, que vocês vão achar engraçado. É a seguinte, na hora que vocês forem fazer esse tipo de investimento, já estejam preparados para saírem dele o mais rápido possível. Para sair dele, porque você já ganhou, preste atenção, você já ganhou no spread. Não, Paulo, eu vou ficar, preste atenção, eu vou ficar porque eu quero ganhar também na valorização. A valorização é um ganho marginal. O ganho principal foi, ele vai ser lançado a R$18 mil o metro quadrado e eu comprei por 9. Meu amigo, você já
Vocês concordam comigo que muita gente peca e se borra todinho em investimentos financeiros porque quer ganhar demais, além do que era suficiente? Além do que era suficiente, vide aí alguns investimentos que a gente tem visto aí que, foram por água abaixo. Por quê? Porque a pessoa queria ganhar além do que era aquilo que a gente chama de razoável. Não, quero mais. Entrou em cotas, vê com a construtora qual é a condição aí, porque cuidado, algumas construtoras dizem, não pode vender durante a obra. Algumas botam isso no contrato, e você tem que já se certificar se você pode ou não pode. Tenta sair o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer com o empreendimento ao longo do tempo. Encontrou um cliente para ele? Bota para dentro. Coloca para dentro. E realiza a operação. Quarta e última pergunta. Paulo, como é que a gente ganha dinheiro no curtíssimo prazo? Paulo, estou falando de ganhar dinheiro no mercado imobiliário em meses. Meses, cara? Dá sim para ganhar. Alguém pode me sugerir o que seria? Alguém pode me sugerir como se ganha dinheiro no mercado imobiliário em meses? Qual seria o investimento com melhor retorno sobre isso? Leilão. Mas meu amigo, é para profissional. Leilão é para profissional, porque o problema, qual é o calcanhar de Aquiles do leilão? A desocupação. Esse é o grande calcanhar de Aquiles. E qual é a sedução? Onde Satanás trabalha no leilão? Onde Satanás trabalha? No percentual de desconto em relação ao preço de mercado. Aí o cara pega, não entende disso e vai, mas esse aqui tem 50% abaixo do valor real de mercado. Aí você vai olhar, às vezes tem um problema jurídico, um problema de matrícula, ou é um problema de desocupação dele, enfim. Então, você pode ganhar dinheiro no curtíssimo prazo? Leilão. E outra coisa, galinha morta. Nunca ninguém aqui ouviu falar nela, né? Na bendita galinha morta. Vocês sabem por que o nome é galinha morta? Porque você não tem nenhum trabalho de sair correndo atrás dela para pegá-la, matar e tirar a pena, depenar, ela já está morta. O problema é que às vezes você não sabe por que ela morreu, se ela foi morta ou se ela morreu sozinha, doente. Cuidado com a galinha morta, porque ela pode não ter sido matada, mas sim morrido realmente de problema que ela tinha. Então assim, não tem como prescindir, assim como vocês não podem prescindir de um start para ajudá-los nos investimentos financeiros, não prescindam de um bom corretor, de uma boa corretora para ajudá-los nesses investimentos imobiliários. E sim, existe erro e existe possibilidade de perdas. Não é garantido, mas você pode mitigar esse erro sendo razoável, sendo moderado, sendo prudente e recebendo o conselho de quem está interessado no seu sucesso e não no sucesso dele na hora da comissão. Tá bom? Beleza, obrigado. Vai ser difícil falar depois disso aí, mas eu estava aqui pensando numa coisa, até mesmo para a gente continuar fazendo aquilo que a gente tinha conversado antes, ser um papo interativo, tá, pessoal? E aí eu vou tentar responder as 4 perguntas do Paulo, a gente nem combinou isso, ele tá de prova, falando das estruturas do que a gente se propõe a fazer. Legal. Certo? Então, aproveitando a questão do por que o imóvel é um investimento de curto, médio, longo prazo? Historicamente no Brasil, e eu tô vendo até uma série que me lembra muito disso. Alguém lembra do Caçador de Marajás? Quem é, eu não vou dizer da tua geração, mas um pouquinho mais novo, lembra com certeza. E o confisco das poupanças numa sexta-feira, e na segunda, quem tinha mais de 50 mil cruzados, o governo não sabia explicar nada, ficou sem dinheiro. Aí eu fui pesquisar até para a parte de hoje o quanto é 50 mil cruzados a preço de hoje. A gente está falando de cerca de 20 mil reais. Então, do nada, você só teria 20 mil reais para pagar fornecedor, para poder bancar as suas contas, para fazer tudo. Então, o imóvel, historicamente, é um ativo onde o brasileiro adora ver. Ele adora ver o dinheiro dele lá empilhado, onde você consegue ter ali, olha, trabalhei muito para construir isso aqui.
E à medida que a tua vida vai passando, é natural, como o Paulo muito bem falou, que as grandes famílias busquem esse ativo como uma forma de investimento. O que não quer dizer que, por exemplo, a liquidez, o ativo que você coloca na Start e tudo que a XP faz dentro da plataforma dela seja irrelevante. Não, eu acho que inclusive é um critério geracional que a gente tem visto essa mudança, mas nunca o imóvel deixou de ser algo que é relevante. E se você pegar aqui falando um pouquinho dessas famílias, de toda essa questão, a gente está numa região onde 95% do nosso empresariado ele é de empresas familiares, mas, pasme, desses 95%, só cerca de 10 chegam à segunda geração e só cerca de 3 ou 4 chegam à terceira geração. Então, eu sei nos dedos de uma mão quantos clientes, quantas empresas de terceira geração a gente tem. Eu vou evitar falar um pouquinho do escritório, vou tentar evitar falar do escritório como uma maneira, vamos dizer assim, pesada nem nada. Vou deixar aqui os slides para vocês darem uma olhada, porque esse sempre foi o nosso foco. A ideia é que a gente sempre pudesse atender as empresas, a pessoa jurídica, dentro das mais diversas searas que o mundo precisa, que o mundo corporativo precisa em termos de direito. Nós temos mais de 20 anos de existência. Hoje a gente tem um time de aproximadamente 230, 240 advogados, dos quais, junto com todo o pessoal de back-office, tem cerca de 400 profissionais, certo? Eu não vendo prêmio, como diz um sócio meu, eu vendo serviço, então eu vou passar aqui esses slides dos prêmios. Aqui é um pouquinho dos segmentos que a gente atende. Então, acredita, a gente vê de tudo. Todo dia tem uma situação nova, então a gente não morre de tédio, isso é um fato. E onde estão as nossas filiais, escritórios próprios com profissionais valencianos, como a gente brinca. E a ideia do Valência é ser cada vez mais nacional. A nossa visão para 2030 é ter esse desafio. A gente já se entende como escritório nacional, porque estamos nos 20, todos os estados do Brasil, os 26 estados e o Distrito Federal. E a nossa meta é ser cada vez mais perene, cada vez mais pujante. E aí, toda vez que eu vou falar disso aqui, naturalmente a Hold, como tu sabe, é o modelo mais conhecido, eu diria. O que eu recebo de vídeo todo final de semana de cliente, e tem um cliente meu que está aqui, ele sabe que eu estou falando dele, inclusive, que sobre, vi uma maluquice, vi esse vídeo aqui, estão falando para mim tal coisa, e aí o que é que eu faço? E aí, por que a Hold funciona tanto? Porque, como eu falei no início, é o modelo que mais se adequa à questão imobiliária. Mas, para vocês terem uma ideia, um testamento é um planejamento patrimonial e sucessório. Um fundo exclusivo, e aí a solução ficou um pouco de lado por conta das reformas que esse governo atual fez, também é uma solução. Estruturas fiduciárias no exterior, tudo bonitinho, tudo declarado, tudo tributado como tem que ser, também é uma forma. Mas eu acho que de 10 clientes que eu recebo no escritório, 9 buscam isso aqui, tá? E aí eu vou tentar evitar falar de números, mas tem esse gráfico e o do próximo slide, eu só quero que vocês lembrem dele, tá? Eu gosto sempre de dizer que essa palestra, ela é quase como uma fofoca. Oi. Ela está precisando desligar o painel de LED para ligar novamente, não é isso? Não, fica à vontade. O pessoal bate a foto aí, mas isso aqui é a alíquota progressiva do imposto de renda. Vai de 0 a 27,5% a preço de hoje. E aí lá no final eu vou falar da reforma, como é que isso aqui impacta. Eu vou pedir desculpa, mas é 1 minuto pra gente... Não, fica à vontade. 1 minuto não, são 5 minutos, porque alguém bateu aqui no cabo atrás do palco e desplugou do gerador, e eu tenho que bater o gerador e voltar. Eu falo da parte da fofoca. 2 minutinhos. Vamos lá, pessoal, vou tentar aqui ser o mais didático possível e retomando o assunto. A ideia do planejamento é que você tem várias formas, você tem um leque de oportunidades, e a depender da sua complexidade patrimonial, o que não quer dizer o valor do patrimônio, uma coisa não depende da outra. Você tem formas, que eu brinco, você tem uma caixinha que eu vou construir a caixinha para você, vou lhe entregar essa caixa que pode ser parecida com a do meu vizinho ali. Mas no final do dia, as relações humanas são tão dinâmicas que inevitavelmente alguma coisa vai ser bastante diferente. Então, além do Gugu, você tem outros casos famosos. Você tem o caso da Larissa Manoela, brigou com os pais. Eu não sei nem se fizeram as pazes, mas ali é tudo uma disputa societária. E tudo isso dentro de uma estrutura... Oi. Obrigado. Tudo isso dentro de uma estrutura jurídica que comporta todo esse patrimônio. Mas voltando a falar do imóvel, tá? Que a gente estava comentando aqui, do caçador de marajás, a questão da rentabilidade que isso tem. De cada 10 clientes que eu recebo no escritório, 9 buscam por isso aqui. E por algumas razões, tá? E a principal é essa, tá? Lembra que eu falei que
o quadro passado era a alíquota do imposto de renda progressiva, ali é se você pegar o seu aluguel, declarar bonitinho, e os ministros da SECRAM podem confirmar aqui, você entrega essa tributação via Carnê-Leão, e a depender do seu rendimento, você vai até 27,5%. É natural que uma locação, especialmente se a gente está falando aqui nas regiões mais conhecidas da cidade de Fortaleza, provavelmente ele vai superar R$4.000 ali, se a gente estiver falando de entendeu? Então, inevitavelmente, você tem ali já uma economia significativa a preço de hoje. Lembrando que eu vou já falar da reforma, tá? O que acontece? Saulo, então quer dizer que se eu tiver um imóvel locado, pode ser que a hold funcione para mim? Pode. Eu também posso chegar e dizer para você que se você tiver 5 imóveis, pode ser que a hold não funcione para você. Entendeu? Então, depende muito não só da destinação que você quer dar, certo? O objetivo daquilo, tá? E a tua disponibilidade de caixa dentro da tua realidade patrimonial, da tua realidade tributária. Então, o que a gente costuma falar? Olha, se eu tenho, sei lá, 3 imóveis, tenho 2 filhos, eu quero que o imóvel A vá para o filho 1 e quero que o imóvel B vá para o filho 2, por exemplo. A gente pode segregar isso, e tudo dentro da mesma estrutura. Lá na matrícula, certo? Quando você comprar um imóvel com Paulo e for lá colocar isso, você vai ver que é o mesmo nome, mas eu consigo segregar os interesses. Eu consigo, inclusive, dizer qual dia você pode usar determinado imóvel, entendeu? Então, o papel ele aceita tudo no final do dia. Então, é muito mais você disseminar e ter ali uma dinâmica familiar. Eu vou sempre focar aqui na questão da empresa familiar. Ter uma dinâmica familiar que comporte os seus interesses. E aí, pessoal, às vezes eu tenho que dar uma notícia difícil para a família, que é: a vontade é do patriarca ou da matriarca, entendeu? Então, quando você tem diferentes gerações dentro de uma empresa familiar, montando uma estrutura dessa, aglutinar esses interesses geralmente é o maior desafio. Então, são projetos que demoram um certo tempo, que tem uma certa dinâmica muito própria, porque depende muito da velocidade da família, certo? Mas no final do dia a gente tenta respeitar ao máximo essa dinâmica familiar. Importante, geralmente uma coisa que fala muito, que os clientes falam muito para a gente, é a questão que envolve os chamados agregados. Os agregados geralmente têm uma outra cabeça, é uma outra formação. Então, às vezes os interesses eles mudam. Às vezes você tem um filho que trabalha no negócio, às vezes você tem um filho que não trabalha no negócio. E como é que você consegue disciplinar esses interesses? Porque é fundamental você colocar talvez cada pessoa no seu devido quadrado com a sua devida importância. Então, se você tem um filho que não participa do teu negócio e toda a renda para construir essa estrutura vem desse negócio, talvez esse filho seja interessante que ele, sei lá, não tenha um voto diretivo ali, uma cadeira diretiva, mas ele participe do resultado, porque é uma forma que você quer premiar esse sucessor. Ou não, você tem um filho que participa de fato do negócio. Poxa, será se realmente vale a pena ele ter a mesma remuneração de quem não participa do negócio, já que ele está ali todo dia nas amarguras, nas tristezas, nos anseios? Enfim, cada família tem a sua dinâmica. Mas é um fato, e eu vou focar nesse slide aqui, certo? Que se você constituir uma estrutura, seja para comprar ou para vender, seja para locar, essa estrutura, de novo, para alocar ou para comprar e vender imóvel, essa estrutura compensa. Saulo, eu vou comprar um imóvel, vou financiar ele, eu preciso de uma holding? Eu talvez diga que não faça sentido, tá? Ou talvez não, poxa, eu tenho aqui um negócio, eu vou distribuir esse dinheiro e vou aportar na holding patrimonial, por exemplo. Poxa, aí talvez faça sentido, porque você quer ter ali, começar a formar uma carteira de imóveis. Mas, majoritariamente, acho que 95% dos casos, ou é locação, ou é compra e venda de imóveis. E aí eu vou logo adiantar uma pergunta: e a reforma tributária, como é que fica? Então, né? Acho que esse é o grande ponto. O que a gente tem visto? Os clientes têm procurado a gente, aí vou fazer um parêntese aqui do que os meninos da SECRAM falaram, sobre a questão da tal ata. A gente no Valença tem essa ata já pronta, porque eu acho que tem 3 semanas que eu faço reunião só respondendo isso. Minha holding, como é que fica? O meu negócio, como é que fica? Tá? É um fato que se você tem uma PJ que tem reserva de lucros, eu vou já falar como é que isso comunica com isso aqui. Se eu tenho uma PJ que tem uma reserva de lucros, aí é que contábil, ali, se eu delibero, como a Ananias colocou e o Gustavo, se eu delibero por essa distribuição, certo? Até o final deste ano,
Em tese não, né? Até 2028 eu posso sair distribuindo esse dinheiro, ok? E ele ser isento. É uma medida paliativa, só vai até 28, certo? Mas é um fato que o que é o deliberar? É você preparar a ata e registrar na junta comercial. Perguntas que eu mais escuto sobre esse assunto. Eu preciso dizer quanto eu vou distribuir para cada pessoa? Em tese, e aí é o grande pulo do gato, que ainda é uma certa incógnita, mas a preço do que nós temos de informação de manual de registro, a junta comercial ela não avalia conteúdo, ela tem meramente a obrigação de avaliar a forma. E essa forma, se eu estiver obedecendo os critérios que estão na lei, eu não preciso dizer para quem vai e quanto vai. Eu tenho que dizer lá quanto vai ser distribuído, ou às vezes até de maneira mais genérica, tá? Tem clientes que estão preferindo fazer assim. Você faz lá o arquivamento na junta, e em tese está lá resolvido. Mas de novo você tem que ter a reserva. E aí como é que isso se comunica com isso aqui? Há um grande debate sobre o aumento da alíquota das holdings e se essa estrutura ainda vai valer a pena. Esse 14,53 que vocês estão vendo aqui, ele vai para onde? O que os sinais de fumaça estão falando hoje para a gente? Que vai subir de 14 para 19. Saulo, uma certeza? É cravado? Não, não é. Isso é um grande debate, tem regulamentação ainda para fazer, tem debates acessórios sobre, eventualmente, tomada de crédito por essas empresas, e ninguém sabe exatamente o que é dito por crédito. Então, quando a gente fala de governança, bem ali, você vai começar a ver, talvez, com o projeto aprovado, que virou lei agora, um caminho inverso. A gente vai começar a ver cartão corporativo, sócio pagando colégio de criança na PJ, os carros que muita gente compra em PJ. E aí, como é que fica? Fala que se você, inclusive, transferir via dação em pagamento, tem uma forma de distribuição de lucros, esse carro seria tributado. Porque ele vai valer mais de 50 mil, provavelmente. Então, tem muita coisa acontecendo. E, geralmente, o que eu falo tem muito mais perguntas do que respostas. Mas é um fato que, se esse cenário tivesse sendo projetado dos 14 para os 19, ainda assim, em relação à alíquota pessoa física do que está colocado na reforma tributária, ainda a estrutura vai valer a pena. O que talvez aconteça é que as distribuições sejam um pouco mais... a torneira seja um pouco mais fechada, a gente veja capitalizações, então é distribuído para essa holding, mas não necessariamente é distribuído para o sócio pessoa física. Talvez seja revertido ou nem distribuído, tá? Depende muito, como eu falei, da destinação que você quer dar a esse imóvel, certo? Então, aqui eu trouxe um esboço na frente do que os ministros da SECRAM fizeram sobre a reforma tributária e o que isso vai acontecer na prática. É um fato, pessoal, que a alíquota, enfim, toda a carga tributária, ela vai ser majorada, porque no final do dia a gente está falando de arrecadação, a gente está falando de uma isenção que também veio, que precisa ser compensada de alguma maneira, o governo possui algumas metas, certo? Mas, a depender da destinação que você dê para isso, e aí eu já falei de segregar interesses, eu falei aqui de colocar cada pessoa no seu devido quadrado, fazer uma correlação da empresa, de onde vem todo esse dinheiro com essa estrutura, ou talvez dentro da própria empresa, você criar algo ali, um Frankenstein, que possa ter uma roupagem de uma empresa familiar, com alguns temperos com relação a isso, talvez faça sentido, tá? Então, tem questões sucessórias que eu não vou nem entrar aqui, tá? Mas para planejamento patrimonial, eu tenho 35 anos e tenho uma holding. Faz sentido? Poxa, se teu patrimônio está comportando, faz sentido. A gente tem clientes com menos de 40 anos, entendeu? E aí é uma construção para a vida dele. E sempre lembrando, como diz o Rafael, meu sócio, isso aqui é um bicho vivo. À medida em que você vai caminhando, a tua vida vai acontecendo, você sempre tem que ter um olhar para isso. Eu brinco sempre que o meu papel é garantir o almoço de domingo das famílias. Por quê? Toda empresa familiar se reúne domingo para almoçar. Pelo menos na minha casa é assim. Entendeu? Então, se eu não for, minha mãe fica com raiva. E a ideia é que se você não consegue garantir essas estruturas, essa pulverização desse patrimônio e essa alocação de interesses de maneiras diferentes, fica um pouco mais complicado de você conseguir ter o tal do almoço de domingo da família. E vou além, tá? Quando você tem, e é inegável que eu tenho mais casos de fracasso para falar do que casos de sucesso, você percebe que isso racha e logo em seguida o negócio racha. E quando o negócio racha, aí vai tudo por água abaixo, entendeu? Então, recuperar uma empresa, os valores dela, nós fazemos parte, por exemplo, de conselho de administração de indústria.
que a família está na segunda, tem segunda e tem terceira geração. A fórmula de sucesso do negócio está na mão de duas pessoas. Uma delas tem 95 anos e a outra tem 70. Se a de 95 morre, a de 70 pega um avião, o avião cai, pronto, ninguém mais sabe fazer aquele produto. É desse nível, entendeu? E as reuniões são, de fato, bastante acaloradas. Tem muita discussão de bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu. Então, a gente já está futurando um cenário muito mais complicado. E, paz, o negócio ainda dá certo. E nós falamos na última reunião, que foi na sexta-feira passada, que, olha, vocês estão à deriva. E eu não consigo desenhar uma governança para vocês nesse aspecto. Então, é necessário que a família tenha ali um alinhamento. E para isso existem várias soluções. Existem soluções, seja de um conselho familiar, certo? Seja de um mediador, uma pessoa de fora que tem o respeito de todo mundo, tem um respaldo ali para poder garantir essa, vamos dizer assim, essa mediação e esse papel difícil que tem que ser feito, tá? Mas é um fato que, historicamente, ainda com o que a gente tem desenhado e fotografado hoje de reforma tributária, a estrutura, sim, vale a pena. Sim, algumas terão que também ser redesenhadas, ou talvez extintas. Depende muito, como eu coloquei, das vontades que se projetam para essas estruturas, certo? É um fato, e aí a gente faz questão de colocar aqui, que as empresas precisarão sim rever a estratégia de planejamento patrimonial, porque, a depender do interesse, aquela estrutura não faça mais sentido, ou talvez você resolva alienar todo o seu patrimônio imobiliário, que eu pelo menos nunca vi até hoje em 10 anos, e transformar tudo em liquidez, e aí aquela estrutura não funcione mais para você, porque você vai pagar mais caro, tá? Mas, em linhas gerais, a ideia da proteção patrimonial e do planejamento patrimonial, ele é de criar camadas a mais de proteção para aquela família, ou então para aquela pessoa. Eu tive a oportunidade de trabalhar para a Península, que é o Family Office do Abílio Diniz. E eu tenho um livro dele, autografado inclusive, onde eu tive 5 minutos para conversar com o Abílio. E uma coisa que eu aprendi com ele, que ele me falou, foi o seguinte: meu filho, no final do dia, o dinheiro vem sempre do mesmo lugar. E como ele vem sempre do mesmo lugar, a briga geralmente vem sempre do mesmo lugar. Então, é fundamental que vocês tenham essa estrutura, se fizer sentido dentro da sua, dentro da sua realidade patrimonial, tem que saber se essa estrutura faz sentido. Isso é nada mais que uma limitada, que uma SA, tá? Então, a gente tem visto muita coisa diferente e muita coisa sendo revista, mas o momento hoje é da questão da reforma. E eu não vou nem entrar nesse terceiro ponto aqui, que é a doação das cotas aos herdeiros, que é o tal do ITCMD, que eu sempre brinco que se você não pagar, alguém vai pagar para você. E aí, os inventários que provavelmente todos nós aqui conhecemos de 20, 30 anos, ou que nunca saiu do canto, ou minha avó tem um imóvel, e a história verdadeira, minha avó, a casa que ela mora, era dentro de um inventário, eu me formei e terminei o processo de inventário da vizinha, que era a dona do terreno. Então, e esse imposto aqui é onde geralmente tem, porque falta liquidez para pagar. Quando você está no inventário, você simplesmente tem que, você faz a avaliação e do nada é emitido uma guia e você tem 30 dias para pagar. Se você faz uma antecipação dessa em vida, está reservando todos os poderes para si, você pode parcelar esse imposto em até 30 parcelas, por exemplo, que é uma coisa que pouca gente sabe, tá? E esse imposto que hoje vai até 8% por conta de limite constitucional, há um projeto lá engavetado para o ano que vem, mas a gente está falando de um ano eleitoral, então ninguém nunca sabe o que vai acontecer, de ser majorado para 16, ou seja, dobrar a alíquota, que hoje o teto é de 8, e para 16, tá? E o meu maior receio é esse, francamente, além da questão da tributação dos dividendos, seria o meu segundo step de preocupação, ok? No geral era isso, pessoal. Queria abrir espaço para perguntas, tanto eu como o Paulo. A gente não quer cansar vocês com o papo de advogado, mas espero que vocês tenham gostado e estamos aqui à disposição para falar do que vocês bem entenderem. Obrigado. Vou só fazer um esclarecimento rápido aqui, 37 segundos. Paulo Marcel, ele pegou em pedras para jogar em mim, porque eu comecei a falar de imóveis. Ei, deixa eu esclarecer qual é o nosso papel aqui, junto com a Start. Não é para vocês deslocarem investimentos de vocês, que hoje estão nas carteiras de vocês, para o investimento imobiliário. É para atender aqueles investimentos que vocês já naturalmente iriam fazer. Detalhe, todos esses investimentos vão ser acompanhados pelos assessores de vocês, nessa relação aqui de parceria que nós estamos... Tira outro, moço, que eu botei... Moço,
E rapaz da fotografia, do Na hora que retrato. você tirou a foto, eu botei a mão bem aqui assim para... Nessa relação de parceria... Pronto. Nessa relação Assim, ó. de parceria com a Start, preste atenção o grau de responsabilidade que o Henrique trouxe. Por isso é que a gente está alinhado, porque não é vender imóveis, é dar continuidade ao mesmo princípio, à mesma cultura que já existe hoje na Start de valorizar o seu patrimônio. Então, os assessores da Start, os seus assessores, estarão presentes em todas as operações e investimentos que vocês fizerem, mesmo que sejam residenciais, porque eu já mostrei aqui para vocês que elas são investimentos também. Mas só que o melhor vem agora. Por conta dessa parceria com a Start, nós vamos estruturar operações específicas para vocês. Aí é que o jogo muda, porque nós vamos estruturar produtos de investimento imobiliário e apresentar para vocês. E são os assessores de vocês que vão dizer, olha, vem, traz isso para cá, coloca aqui, esse manejo dos recursos não vai caber a nós. Cabe à Viva trazer as melhores oportunidades. E Paulo, apresentar para vocês. Um comentário, tá? Quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, um dos documentos que a gente pede é a declaração de imposto de renda para você ver a fotografia patrimonial do negócio. Eu nunca vi, em 10 anos fazendo isso, 10 anos estou fazendo esse ano, ninguém que não tivesse um imóvel sequer. Eu estou falando caras que a gente estruturou, famílias que nós estruturamos fundo exclusivo na época, por conta da tremenda liquidez que a família possuía. Mas eu não conheço ninguém que não tenha um imóvel. Ainda mais para esse público que a gente está falando aqui. Então, não entendeu? É isso. Então, são figuras, são papéis diferentes, com figuras diferentes, com destinações completamente diferentes. Tá? Quando tu falou do curto prazo, eu achei que fosse falar de FII. E outra coisa, Paulo, por que a gente deve confiar em vocês? Porque a gente tem sim essa capacidade, zero constrangimento de chegar para vocês e dizer, compre não é seu momento não compre, ou então se você quiser investir mesmo, invista nisso aqui e não nisso aqui, ou então não invista agora, isso aqui está melhor. Gente, é relação de longo prazo, nós não vamos trocar uma relação de longo prazo por uma transação imediata, em hipótese alguma. A cultura é a mesma, por isso vocês podem vir, é aquela história que a gente dizia no interior, né? Pode pular de ponta que nesse rio não tem pedra. Não, tem um detalhe também que eu até esqueci de falar. Naturalmente, ninguém troca de imóvel como você troca de carro, por exemplo. Naturalmente, quando você vai vender, todo mundo conhece o famoso ganho de capital, que é o imposto. Essa reforma, em tese, não trouxe nenhum momento falando do tal do ganho de capital. Então, supostamente, tem um cara que está falando isso, eu estava lendo, que o ganho de capital foi revogado tacitamente. Duvido. Matou o ganho de capital. Porque a forma que o imposto passa a ser recolhido na reforma tributária, não mais é necessário o ganho de capital como a gente conhece. A diferença do valor que você vendeu e o valor que você comprou, né? Que é o custo de aquisição. Lógico. E o custo de alienação. Vamos lá, só para não deixar de contemplar alguém aqui que eventualmente tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta específica para mim? Uma que seja, alguma dúvida? Enfim, se não, a gente segue o jogo aqui. Cadê o Vlad? Cadê o homem? É isso. Oi? 2 o quê? 2 minutos? Não, por mim aqui já deu, já encerrou. A gente queria se agradecer, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe muito vocês.